Evandro, uma declaração do Celso Amorim, assessor especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais, ele que está na Venezuela desde sexta-feira, antes das fronteiras terem sido fechadas no país. Ele disse o seguinte, abre aspas, estou acompanhando de perto o processo eleitoral venezuelano, ainda há mesas de votação abertas, é motivo de satisfação que a jornada tenha transcorrido com tranquilidade, sem incidentes de monta. Houve participação expressiva do eleitorado. Estou em contato com diferentes forças políticas e analistas eleitorais, além de membros da equipe de observadores do Centro Carter e do painel de especialistas da ONU. O presidente Lula vem sendo informado ao longo do dia. Vamos aguardar os resultados finais e esperamos que sejam respeitados por todos os candidatos. Essa manifestação de agora há pouco de Celso Amorim, você vinha trazendo aqui, Evandro, que houve um certo atraso no fechamento das urnas, justamente por aquilo que a gente já havia falado, né? Que o horário de fechamento das urnas estipulado era 6 da tarde no horário de Caracas, 7 da noite no horário de Brasília, mas sessões eleitorais que tivessem ainda fila poderiam ser estendidas após esse horário para que todas as pessoas que estivessem na fila conseguissem votar. Certamente que agora esse número deve ser bem reduzido, se já não completamente encerrada a votação lá na Venezuela, e aí os resultados sendo levados ao Conselho Nacional Eleitoral para que seja anunciado de fato quem é o vencedor. Mas aquela manifestação vinda inclusive da oposição, que a gente acompanhou aqui agora há pouco, da Maria Corina Machado, pedindo que as testemunhas, os observadores da oposição não deixem os locais de votação sem a ata eleitoral, sem o boletim de urna. Isso é um ponto que eles consideram crucial para a lisura desse processo de apuração, para que eles possam ter os números exatos de cada uma das urnas espalhadas pelo país. A gente lembra que são mais de 100 mil sessões eleitorais espalhadas pela Venezuela e a oposição diz ter mais de 1 milhão de voluntários espalhados pelo país para garantir toda a fiscalização desse processo eleitoral, um processo eleitoral bastante vigiado ao longo de todo o domingo, Evandro. Pois é, e para que vocês entendam, né, a divergência que acontece de acordo com as pesquisas que são contratadas por cada um dos lados, nesta tarde houve ali uma divulgação feita às 6 horas daqui pelo instituto que foi contratado pela oposição, que apontava mais de 60% dos votos para Edmundo Gonçalves. Já um instituto de pesquisa que liberou os números e que teria sido contratado por Nicolás Maduro, apontava uma vantagem de 12% para Nicolás Maduro em relação a Edmundo Gonçalves. É por isso que há agora essa preocupação que foi mencionada então ali pelo Fabrício, para que as pessoas acompanhem e saiam com esses boletins eleitorais para entender se de fato aquilo que eles apontaram foi registrado e está sendo agora contado pelo Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela. E Felipe Monteiro, quando a gente fala da ida das pessoas, né, às urnas, havia uma preocupação ali da oposição com um comparecimento abaixo de 60%. E segundo as informações até agora, ele aconteceu, ficou em torno ali de 54%, embora tenha sido comemorado diante dos resultados anteriores. Mas eles trazem essa preocupação porque lá em 2013 houve um comparecimento de 80%. Eles esperavam talvez um volume como esse na tentativa de virar esse jogo na Venezuela, né? De fazer essa mudança de poder. Você acha que esses números eles são de fato preocupantes ou dentro deste volume é possível esperar que a oposição tenha o resultado que ela espera agora? Eu acho preocupante, Cine. Eu acho preocupante primeiro porque a gente sabe que o Maduro e a ala governista têm uma parcela considerável da população, que não é a maioria, mas deve corresponder a 30% do eleitorado. E provavelmente esses 30% do eleitorado deve votar em peso, né? Até porque fazem parte do eleitorado que recebe algum tipo de benefício do governo Maduro, seja porque trabalha no governo, a professora Natália falou que 20% da população da Venezuela trabalha, de certa forma, diretamente com o governo, seja porque recebe algum tipo de auxílio. Então, 56% é número baixo. E eu comparo, não com 2018, porque 2018 foi uma eleição que a oposição boicotou as eleições. A gente não teve um candidato forte da oposição. Então não dá para comparar com 2018, mas dá para comparar com 2013, quando o Maduro quase perdeu do Capriles por uma margem, ganhou por margem pequena de votos, um pouco mais de 200 mil votos, né? E naquela ocasião, 2013, a gente teve cerca de 80% das pessoas da Venezuela que votaram. Ou seja, considerando o contexto de 2013, que é diferente do contexto atual, a gente sabe,
mas em 2013 o Maduro quase perdeu com 80% dos votos. Então, 56%, 60% dos eleitores que votaram nessas eleições, no meu modo de ver, dá margem para a gente achar que o Maduro pode ter uma chance de ganhar as eleições, apesar da oposição estar confiante no resultado completamente diferente. E eu acho que a oposição tem sentido em ficar, apreensiva e confiante com o resultado das urnas, porque pela primeira vez a gente vê o chavismo enfraquecido na Venezuela. Nelsinho, como é que você analisa o comparecimento? Olha, quando a gente acompanhou a manifestação da Maria Corina Machado, no momento da sua votação, ela apostava ali em cerca de 74% de comparecimento. Então, qualquer número abaixo disso já é um número abaixo da expectativa da oposição. E, de fato, ela gostaria e queria que tivesse 70% para cima de comparecimento, 70% para cima, porque quanto mais pessoas comparecendo, maior chance da oposição ganhar. Esse número de 56% seria um número para ganhar ali bem na margem de risco mesmo, é um número que deixa indefinido o resultado final. Se a gente tem de fato esse número de comparecimento, ainda não é um número confirmado, imagino, né? Um número final, a gente tem aí uma indefinição por completo a respeito do que o resultado das urnas pode ter apontado. Isso pode apontar a vitória tanto de Nicolás Maduro quanto vitória da oposição. Mas veja que até esse número, Evandro, pode ser um número questionável, porque a gente tem algumas manifestações que apontavam cerca de 54,8%, faltando 1 hora ainda para o fechamento das urnas, né? Ou seja, em 1 hora, certamente a gente ultrapassaria os 56%. Ou seja, indefinição total, é uma questão mesmo de acompanhar cada resultado, e a oposição contava com mais pessoas votando. A oposição contava com mais pessoas indo às urnas. Era uma aposta que ultrapassava os 70%, e se a gente ficar nesse número de 56%, a gente ficou muito longe do comparecimento que esperava a oposição.